Fight! E é isso aí, galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês. E como vocês viram na YouTube e também na tela aqui, sim, galera, vamos falar pela primeira vez aqui no canal de Dead or Alive. E ao que tudo indica, é o primeiro canal no mundo a falar de Dead or Alive 7. E acompanhe esse vídeo até o final, além porque que esse vídeo é curtinho. E também vamos estar apresentando as evidências. E como você sabe, comumente, todos os links aparecendo aqui no vídeo, vamos estar deixando na descrição. Mas, sem enrolação, vamos estar falando o que realmente interessa aqui. Sim, galera. Dead or Alive 6, que a última personagem jogável foi a Tamaki, que é originado do que vocês sabem aqui, ó, do bom e velho, aqui, ó, Dead or Alive Extreme. Vamos estar conferindo outra coisa aqui durante o vídeo, mas vamos estar focando no que realmente interessa aqui. Jogo, olha, lutador de Hapkido. Aí a segunda personagem que da série Extreme, que também tem outra razão de ser, vamos estar conferindo agora aqui. E como vocês podem ver aqui, sim, galera, olha. Primeiro jogo que vamos estar conferindo as datas também. Foi lançado. Aí o que acontece? Teve Dead or Alive 2. Vou estar botando na minha cara aqui. E teve Dead or Alive 3. Aí a partir daí, que como vocês sabem muito bem que tem Evo, tem o bom e velho Tokyo Game Show. Os fãs estavam querendo aí outra coisa assim, ó. Por que não aqui? Naquela época aí já existiam jogos, principalmente Mortal Kombat, como vocês sabem aí, que tem aquele Mario Kart deles. Os fãs estavam querendo, por que vocês não botam um mini-jogo? Poderia, né? Que eu vou estar falando também. Mas Itagaki, ó, sempre visionário, ele do nada, magicamente, criou um jogo exclusivamente para ter fanservice. Mas não é só isso não, minha galera. Olha, esse spin-off aí que acabou sendo que acontece o seguinte. Basicamente, muitas coisas, em algumas edições, até 100% da que acontece nos jogos, reflete nos jogos principais. Aí, por último, também é importante, tem também, ok, a partir do Dead or Alive 2, que teve a estreia da personagem Lisa, que também foi estreante no Dead or Alive 4. Aí, por último, também é importante, não só o Dead or Alive, o Extreme 1, como também o Dead or Alive Extreme 2, e o 3, é claro, e é o Prisma, agora estão sendo extremamente úteis para a Omega Force Ninja, para estarem testando engine, para estarem também testando a DLC, né, que eles não são besta, e uma outra mecânica, e trazendo para a série principal, e também o enredo, né. E como vocês podem ver aqui, a partir daí teve do primeiro Extreme, teve o Extreme 4, aí o que acontece? Teve o Extreme 2 também, que também foi... O que acontece é o seguinte... O Extreme 2 e o Paradise, que é do PSP, basicamente é a mesma coisa. Assim como acontece com os jogos principais, também com os spin-offs também, dependendo dos consoles, eles estão relançando, mas com algumas outras atualizações. Aí, houve o Dead or Alive 5, que foram quatro versões diferentes. Que também foi o primeiro jogo que teve a estreia de Mai Shiranui. Num jogo que basicamente todo mundo sabe que a estrutura de Dead or Alive foi inspirada na Mai, porque é o seguinte, a própria Kazumi, se vocês podem olhar lá 100% aí, é basicamente o que? A Mai Shiranui, só que com a paleta de cores invertidas. E também até personalidade, e também elemento, que Kazumi significa névoa, e Mai, como todo mundo tá querendo de saber, é dança, mais o Shiranui, que é aquela... O entardecer, que acontece antes do pôr do sol, que fica tudo laranja, isso que significa Shiranui. Então, até no nome Mai está conectado com o fogo. E por último, também importante, vamos estar conferindo aqui os jogos aqui com as datas, que foi o primeiro Dead or Alive foi lançado em 1996. Mas por último, também importante, o seu grande rival que está em alta atualmente, ó, beber muito na fonte, porque Dead or Alive foi o primeiro jogo 3D a ter DLCs, a ter zonas de perigo, a ter várias características
diferenciadas nas arenas. Que a partir do 2 também teve o que? Teve rampas. Que demorou um pouco, né, Tekken? Mas, enfim. Aqui, como vocês podem ver, aqui é o Dead Alive 2, que foi em 1999. E também aqui é o Dead Alive 3 em 2002. Aí veio o Extreme, como foi lançado aí, entre o 3 e o 4. Aí já veio aqui a Lisa, pro 4. Aí o que acontece? Teve o Dead Alive 5. Aí, entre o 4 e o 5, teve o Extreme 2, que também teve o PSP. Aí o que acontece no menos importante? Teve o 4 e o 5. O que acontece entre o 4 e o 5? Sim, galera. O lançamento do Dead Alive Extreme 3. O Venusus e o... Acho que é o Scarlet... Não, o Scarlet foi depois. Que o Scarlet já é spin-off a partir do Venus Vacation. Aí teve o Dead Alive 6. Aí o que acontece? Eles lançaram outro Extreme? Niente. O que acontece? Eles lançaram o Scarlet. Sim, aí eu lembrei agora. Aí o que acontece? Estamos conferindo aqui todas as... Aqui, ó. Que tem aqui, ó. Dead Alive Extreme. Cadê as outras? O Fortune, que é o do PlayStation 4. E o Venus, que é o do PlayStation Vita. Finado, né? Aí tem o Scarlet, que foi durante o 6. Que foi exclusivamente pro PlayStation 4 e Nintendo Switch. Aí o que acontece? Teve aqui, ó. O bom e velho. Aqui, ó, podemos aqui, ó, o Scarlet foi de 2019. Enquanto o Venus Vasquez foi lançado em 2017. Aí o que acontece? Agora, no presente momento, temos o que? O Dead Alive, que é aqui o Prism, que vai ser lançado logo no início de 2025, que já está rolando o teste beta. E, por último, é importante o que acontece. Pela tradição, que já ocorre desde após o Dead Alive 3, vamos estar conferindo aqui o que realmente interessa. Como vocês podem ver aqui, desde o Extreme, que é o atual, para aqui também Venus Vacation, no caso que é como se fosse Venus Vacation 2, já tem um pulo respeitável de engine. Por último, não é importante, teve outro fator que realmente interessa. Ao contrário do bom e velho aqui, ó, o próprio Dead Alive teve aqui, ó, PlayStation 4, Xbox e Steam. Então, primeiro indício aí que já temos os consoles já confirmados, que vai ser o PlayStation 5, ao que tudo indica, né, que bem provável que após esse jogo ainda vai demorar um pouquinho para ser lançado, que eu tenho vai dar também a estimativa de data, assim como dei a estimativa de data tanto de Art of Fight como também de The King of Fighters 16. Aí que acontece? Vamos aqui. Vamos estar conferindo aqui na íntegra. Lembrando que vão ser 6 personagens, que vai ser lançado toda segunda-feira, que aqui a Fiona foi lançada logo agora dia 7. E também tem o trailer aqui de lançamento da boa e velha Misaki. Mas aqui é curto, é curto. Se a Koei estiver assistindo esse vídeo, eu peço que vocês façam o que realmente interessa. Tá aqui, mas tá parecendo aquelas bonecas Barbie. Tem muita gente assim que viu esse trailer aí, viu que tá um Vale da Estranheza. Por quê? O que é que acontece? Mesmo no jogo dos Venus Vacation, os personagens não tem essa tonalidade de cor. O que é que custava? Bota mais, escurece mais um pouquinho. Mesmo a japonesa não tem essa tonalidade de cor que vocês sabem. Bora. Faça o que? O Tekken. Vocês podem. Praticamente 50% dos funcionários que eram da TE Ninja agora estão lá. Tanto que eles, indiretamente, né, sem a supervisão do Itagaki ou do Harada, adicionaram o movimento do C das personagens, né? E também o DLC o DLC da praia. Oi! E também o cenário de praia. Eu sei. Aí vamos estar conferindo agora. Mais uma vez, para quem ainda não visualizou.
Uma das coisas que se destaca também, além da textura dos personagens, é os cenários aí. Esses sim estão bem realistas, muito mais até que dos personagens. Eu acho que foi uma decisão interna aí que eles não puderam, não fizeram a variação da textura da pele dos personagens para não estar muito realista, porque vocês estão ligados, né? Japão é o único, é o país onde tem eu esqueci até o nome do rapaz que se casou com o Hatsune Miku. Sim, galera, aquela personagem que faz aquela voz assim, que tem shows e outras coisas mais aí. Sim, 100% é Vocaloid e 100% fictício. Mas tem gente, né? Tem gente. Mas, whatever. E, voltando aqui. Tem a lista de desejos, mas... Assim como os jogos aí do lado do Black Myth Wukong e também vários jogos aí atualmente que estão sendo um pouquinho, né? Tendo uma popularidade extremamente alta, com um alinhamento aí que todo mundo está totalmente ciente. Grandes jogos, não só o Venus Vacation, como também o Extreme Prime também, até o presente momento está sendo exclusivo da Ásia. Mas sempre tem jeitinho, né? Que algumas pessoas são teimosas pra caramba e jogam e são level 52. Opa, não, digo... E tá jogando de vez em quando. Pelo menos tá dando spoiler aí o que eu tô fazendo com. Agora que o The King of Fighters vai ser encerrado. Sim, galera, para o próximo vídeo aí. Principalmente se vocês gostam do The King of Fighters, principalmente se vocês gostam desse canal. Principalmente se vocês sabem aí, né? A taxa de acerto aí que continua sendo de 80%. Principalmente, né? Vale, salve, Oda. Mas a Oda deve estar sumindo pelas paredes. Aquele maldito canal. Round 2, fight! E vai ser um jogo aí muito trabalhado aí, como vocês podem ver. Com os gráficos, principalmente porque, ao que tudo indica, o Dead or Alive 7 vai ser 100% exclusivo do... Agora que, né, que lançou o PlayStation 5 Pro, né? Mas... daí pra... Algumas empresas aí tem o Rio Engine 5 na mão e não aproveitam 100% como queria, né? Mas tem outras empresas que desde os primórdios tem o seu engine aí que estão aproveitando ao máximo e estão ponta de linha aí. Claro, não é no mesmo... Poderia ser um pouquinho mais realista aqui, como tá o Tekken 8 aí, tá, ó, muito bom. Street Fighter, como tá usando o Re-Engine aí, mesmo com a direção gráfica que eles estão fazendo cartonizada aí, a gente já viu um pulo de diferença aí. Tá até o presente momento sendo uma das melhores versões e também ao que tudo indica, mas também será uma das melhores versões, melhor ainda até com a atual melhor versão, que é a do próprio Dead or Alive, como vocês sabem aí. E tá, spoiler. Eu vou dar um spoiler aqui já, ó. Aqui, ó. Vou até rodando aqui um joguinho aqui que agora chegou a hora dos spoilers. Não quero spoiler, não, só fechou o vídeo. Mas vamos lá. Mel Rose vai ser NPC. Ao que tudo indica, Onoka vai ser protagonista, visando único exclusivamente o que? O que ocorre principalmente no próprio Venus Vacation, que é o seguinte: é a quantidade de DLCs e quantidade de banner. E o que? Quando o jogo tá em baixa, os caras apelam pra caramba pra personagens com que é comumente conhecido no jogo, corpo de Onoka, ou seja, o próprio Onoka, a Luna, a Sayuri, vários personagens com esse... A Tsukushi também, que é o que tudo indica, vai ser um dos personagens também do lado Prime. E, como vocês sabem, o modo história lá do Dead or Alive 6 tá 100% confirmado que ou ela vai continuar sendo protagonista, e por último é importante, se a Ayane levar lá, que não deveria, se eles seguirem o enredo que acontece no Venus, que a Ayane também se tornou uma Nukenin. Por que se tornou Nukenin? Joga o DLC lá do Fatal Frame 5 que vocês vão entender. Sim, foi o clã dela, foi o clã da Ayane aí, ó. Queria o pescoço dela. Mas, whatever.
que acontece? Tem chance de a Undoka se tornar ninja, ou Konoichi, para ser mais preciso. Tem chances também de novamente, que assim como aconteceu tanto no Dead or Alive 5 quanto no Dead or Alive 6, assim acontecer também no Dead or Alive 7, a presença da musa inspiradora da toda a franquia, estamos falando da Mai Shiranui, e que eu espero que dessa vez eles tenham consciência e bota uma das duas personagens do Big Tree, ou seja, uma das coisas que deveria estar lá também, eu vou estar comentando. Eu espero que tenha ou a Nakururu ou a Athena, que são um dos personagens que o pessoal queria muito mais até que a Kula. Aí que acontece aqui. Ó, pula aqui. Seria interessante se tivesse aqui, ó, o retorno do tag que a comunidade pede em peso. Se tivesse aqui, ó, uma barra de tensão, assim como acontece no modo aqui de vôlei de praia. Que sim, como novamente eu falei, a própria Koei Ninja suga muitas coisas aqui das spin-offs do Extreme para botar na franquia principal. E também, por último, é importante, eles vão precisar inovar, porque é o seguinte, mesmo por sendo mais antigo, o Dead or Alive 5 ainda tem o maior rendimento e ainda tem a maior popularidade até do que o Dead or Alive 6. E se eles quiserem, que eles vão eu vou dar o spoiler também, aproveitar o lançamento de todos os concorrentes. Estão falando agora Spike Zero, que acabou de lançar, mas todas as desenvolvedoras que tem alguma jogo de luta lançaram suas versões de jogos de luta atuais. Round 3. Fight! E esse foi o vídeo de hoje. Como vocês sabem, aí na aba comunidade eu botei a lista de jogos que vai estar nesse canal esta semana. E o próximo aí vai estar imperdível, principalmente para vocês que são fãs de The King of Fighters All Star. E vou dar um outro spoilerzinho, porque vocês sabem, né? A taxa de acerto aqui do canal continua em 80%. Salve, Oda! Mas, ao que tudo indica aí, além do Dead or Alive 7 aí, vai estar rolando junto aí com o bom e velho Art of Fighter, que vai ser lançado. E nesse período também vai estar alguns acessos do Tekken 8, alguns acessos lá do Street Fighter 6, que ao que tudo indica vai estar no momento. Até lá também o jogos que eu já vai ter lançado, né? Então vai continuar a nova era aí dos jogos de luta aí, que vai estar em alta. E com todas as desenvolvedoras, ó, lançando seus próprios jogos. E continua acompanhando o canal. Até a próxima, galera. Fui! Finish him!